um empréstimo de 200 mil, um de 300 mil. Aí você fala, pô, mas tem tanto empréstimo assim, pra quê? Aí você vê, não, esse empréstimo aqui eu fiz pra minha filha que queria ir pra Disney, eu tava sem caixa, eu fui lá e peguei esse empréstimo pra pagar uma viagem pra Disney. Pra filha, que não tem... A filha não sabe qual que é a realidade financeira dele, que é boa, só que acha que é mais. O cara não tem a maturidade, ou o ego dele não deixa, né? O cara se perde no ego, e ele vai lá e começa a se endividar pra poder pagar um padrão de vida que ele não consegue. Essa, pra mim, eu chamo de pai Zeca. Eu chamo, até tem um nome carinhoso, desculpa os Zecas aí do Brasil, mas é o pai Zeca, é o cara que fala que, pô, minha família é minha prioridade, meu filho é minha prioridade, mas põe em qualquer escola, qualquer educação e vai pro carro, que é o sonho dele, né? O ego dele que tem que ser alimentado. Então, acho que isso é muito triste. Não tem dinheiro no mundo que justifique isso. E aí, galera do Padrinho Podcast, mais um episódio. E esse é um episódio todo especial para finanças da sua empresa, do seu CNPJ e do seu CPF. Nós vamos bater um papo aqui com um cara que ele é especialista em finanças. E a gente vai discutir todas as variáveis do dinheiro. A gente vai discutir questões emocionais que afetam o seu dinheiro, questões de gestão que afetam o seu dinheiro, o ambiente que afeta o seu dinheiro. Eu vou tentar buscar dele todas as variáveis daquilo que você deve e não deve fazer. Ou se você deve fazer, quando você deve fazer. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio. E esse cara que eu quero trazer para vocês é o Thiago Godoy, meu amigo Thiago. Como é que você tá, papai financeiro? Ainda é papai financeiro? Papai financeiro. É, de todos os níveis então, porque... Papai da vida biológica de 2, tá vindo agora, né? É 2, é. Entendeu? O Antônio tá vindo aí. É isso aí. Mas papai, assim, é uma das empresas que eu tenho e a gente faz um trabalho hoje na rede social, faz um trabalho na internet e também faz desenvolvimento de soluções Financeiras. Empresariais também para o pessoal, para as pessoas físicas, financeiras. Que legal, que legal. Cara, prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Que legal um presente aqui, que é a segunda pele do padrinho, Mínimo. Eu sou fã da Mínimo, hein? Eu uso sempre. É a segunda pele do padrinho. Mínimo, hoje eu tô com a minha camisa aqui. Se você olhar, toda a camisa básica minha, preta, branca, cinza, verde, marrom, é só Mínimo. Calça também. Veste bem, né? Calça também, é isso aí. Maravilha, hein? Obrigado. Obrigado, Mínimo. E, se quiserem fazer uma versão papai financeiro aqui também, aí, aberto. É isso aí. Então, turma, Thiago, primeiro passo, primeira pergunta que a gente costuma fazer no Padrinho. O Padrinho é um podcast que a gente fala da vida real. Legal. Tudo aquilo que você realiza. Eu não quero que você conte aqui, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso aí. Aqui eu quero o seguinte... Faça o que eu faço. Ou também, não faça o que eu faço, porque a gente erra. Porque a gente erra. Eu falo, eu tenho episódios que eu conto pra mim, bicho, não faça isso, porque eu já me ferrei todo fazendo isso. Eu já me ferrei confiando em alguém, com a estratégia tal que foi errada. Então, o papo aqui é papo de realidade, poder, negócio, sucesso, vida como ela é. E já que a vida como ela é, como é e quem é Thiago Godoy? Boa pergunta. Rapaz, eu sou casado com a Isabela, sou pai da Angelina, vou ser em breve pai do Antônio. Sou formado em administração, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, família mineira. Morei lá em Minas até me formar na faculdade. Fui para o Rio de Janeiro, como qualquer juiz forano, vai lá para o Rio. Trabalhei bastante no Rio, fui para os Estados Unidos, voltei para o Brasil. Trabalhei muito na área de desenvolvimento de projetos e captação de recursos para investimento em projetos. Entrei depois numa área de educação, grandes projetos educacionais. A gente fez a expansão de uma grande empresa de educação em tecnologia e ensino de tecnologia para jovens. Foi quando eu ganhei um prêmio numa campanha de captação de recursos e investimento em projetos educacionais. Nessa época, meu nome ficou em evidência. E aí, quando eu conheci a educação financeira, porque a pessoa que estava contratando um líder para a Associação de Educação Financeira do Brasil chegou no meu nome, me chamou para o processo seletivo. Eu fui participar do processo seletivo aqui em São Paulo e fui contratado. Fui convocado para liderar esse projeto. Confesso que, na época, eu vim... porque eles iam me pagar 5 vezes mais do que eu ganhava no Rio. Então, eu vim pela oportunidade financeira.
Eu não entendi o que era educação financeira na época, a gente está falando de 12 anos atrás. Não se falava desse assunto assim. Não existia internet direito. Tinha internet, mas não tinha redes sociais. De 10 anos, 12 anos e 15 estudam educação financeira nas escolas. Pois é, imagina, isso era inimaginável na época. Só que eu tive a oportunidade de rodar o Brasil, conhecer todo mundo. O projeto, para você ter uma ideia, quais eram os padrinhos do projeto, né? Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Previdência, né, a Previc, a SUSEP, que são os reguladores do mercado financeiro, o Ministério da Educação, um monte de ministério envolvido, Justiça e tal, e FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, Ambima, CNSEG e a B3. Então, meu chefe, fui trabalhar com o Murilo Portugal, presidente da FEBRABAN, um grande nome aí do mercado financeiro, e fui conhecer esse universo da educação financeira. Eu rodei o Brasil, a gente apresentou nossos cases aí pelo mundo inteiro. A gente realmente fez grandes projetos de educação financeira aqui no Brasil. Pouca gente sabe disso. Fizemos grandes projetos com escolas, com adultos. E aí gostei do tema, me aprofundei, fui estudar, fui fazer mestrado na área. E aí passaram 6 anos, eu já mergulhado nesse assunto. A XP estava precisando de uma pessoa para fazer uma reorganização dessa estratégia de educação financeira lá. Aí eu assumi lá na XP. A XP tem um braço de educação financeira? Tem um braço de educação financeira. É para quem? Quem treina lá? Quem se prepara? Olha, quem? Tem mudado, tá, Lázaro, durante os anos. A XP começou com a educação financeira lá atrás, lá em 2001, Guilherme, né, que fundou a XP, o Guilherme Benchimol, começou fazendo cursos para ensinar as pessoas a investirem na Bolsa. E lá atrás, 2001, foi muito pioneiro, porque não tinha ninguém fazendo isso. Então começou a virar realmente uma forma de adquirir clientes. A XP começou a crescer muito com isso. Depois foi criada a XP Educação, cresceu, mas a XP cresceu mais. Então essa área educacional, quando eu entrei ali no final de 2019, estava meio abandonada, meio devagar. Aí a gente fez uma reformulação naquela estratégia ali para ensinar o investidor, para ensinar o cara a investir, né? E pensa o seguinte, né, cara? É normal uma empresa grande, se o core business cresce, por mais importante que seja a outra área estratégica, ela acaba ficando como segundo plano. Né? E o XP é um caso de crescimento absurdo. Né? Absurdo. Não, é uma cultura. Benchimol é monstro. Uma máquina. Ele é um cara que, né, até hoje eu larguei, já saí da XP tem um tempo, mas até hoje é um cara que eu falo e que é uma referência, né? Acho que ele tem ele fez uma coisa muito importante que você entende bem, que é construir uma cultura muito forte. A XP tem uma cultura muito forte, né? E muito alinhada. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, tem gente que... Não é uma cultura que agrada a todos, mas é uma cultura que quem está lá entende a cultura. Precisa estar alinhado com a cultura. Então... No mundo corporativo, você nunca vai ter uma cultura que agrada a todas as tribos. Até porque, nos últimos 15 anos, o ser humano foi dividido em tribo, como no passado. No começo das civilizações, você tinha as tribos. Sim. Os indígenas lá, os astera, tribos. Aí a gente foi unificando, foi criando continentes e tal. Dos últimos anos para cá, a gente foi segregando, irmão. De acordo com linha de pensamento, de acordo com sexo, de acordo com raça, de acordo com não sei o quê, a gente foi fragmentando. Total. Se você olhar hoje, a gente faz coisas inimagináveis sobre a tese da proteção das minorias. E a gente esquece que para proteger a minoria basta cuidar das massas. Né? Porque está todo mundo incluso. Só que a gente defende teses e a cultura corporativa tem disso. Ambev é um grande exemplo de cultura focada em resultado, na minha opinião. É ame ou odeie. Não, e aí eu acho Natura. Que a empresa... Igual, tem gente que gosta e não gosta. O Benchimol, é isso. E assim, é claro que é muito... Cara, é uma coisa assim, a cultura, se você sabe, mais importante do que qual é a cultura, porque aí vai ter realmente gente que está alinhada ou não está alinhada, é você ter a comunicação sobre a cultura lá dentro. Porque quando você entra... Remeando todo mundo. Você sabe qual que é. E eles fazem isso de uma forma bem organizada, processual. Então tem a avaliação, o peso da cultura, do alinhamento da pessoa que está lá com a cultura é um grande fator de promoção ou demissão, ou até para a busca de sociedade lá dentro. Tem esse processo também que é interessante, você galgar um posto de sócio ali dentro. Então, acho que isso eu aprendi muito assim, na XP, sabe? De você entender como constrói a cultura de empresa. Não é simples, mas eles são muito rigorosos com essa construção. Eu tenho um negócio meu, que é todas as coisas que eu atuo, a gente tenta dizer não para as distrações. A gente tem que... A distração hoje é impossível você viver sem ela. Sim. Depois da criação do celular, você vai ter distração o tempo inteiro para você. A gente tenta se afastar das distrações, certo?
Eu tenho uma empresa que meu sócio, e que é o CEO, ele é católico, Opus Dei. O nosso foco é o resultado, e para você ter o resultado, você tira as distrações. A gente quer um bom ambiente de trabalho e a gente quer ser meritocrata. A área de vendas não tem limite do céu para ganhar dinheiro, mas a gente vai cobrar resultado incansavelmente. Então, meu irmão, lá dentro, falando negócio de cultura, a gente não tem. Tem gente que quer levar planta para o escritório hoje, Thiago. Levar planta? O cara, ele fala na entrevista que ele tem as plantas e ele não pode ficar na casa dele, vai morrer, que ele quer levar para o escritório. Daqui a pouco o escritório é a floresta amazônica. Não dá para levar planta. Tem cara que quer levar animal. Eu falo, bicho, se a mulher é mãe, tem 2 filhos, eu boto creche, eu faço qualquer coisa. Agora, cachorro não, irmão. Desculpa, pet, não. Dentro da empresa, não. É uma cultura, a nossa cultura. E é isso. Não vai mudar. Você tem que comunicar isso já. Comunica na entrevista. Pessoa... Aí se o cara falar que tá aderente, e você falou outra coisa, fit cultural é importante na hora de contratar. Fit cultural, cara. É isso. É isso. A gente tem, hoje eu e minha esposa, a gente tem, né, nossas empresas, e é um desafio você conseguir trazer, e tem que comunicar, porque às vezes a pessoa tem uma expectativa, e também eu tenho uma startup, não tenho uma empresa consolidada, grande, com 300 funcionários. Se falar, é mais difícil ainda, hein? Cara, qual que é a cultura da startup? É maleabilidade, flexibilidade, mudança. Porque tem que estar mudança, tem que olhar para o resultado e tem que mudar a estratégia. Testou, deu certo, acelera, deu errado, vira a estratégia. Cara, e não necessariamente se você for lá contratado para fazer uma coisa exatamente assim, você tem que ter uma flexibilidade, porque não tem como contratar mais um. A gente tem que fazer essa coisa de cabeça de construção. Não é simples, é um perfil específico. Eu falo cabeça de dono. O cara tem que ter disponibilidade de tempo para você, de horário e de pensamento. Porque tem gente que fala assim, não, você me contratou para ser um analista financeiro, eu não vou ser mais nada. E no seu business... E tá tudo bem se o cara fala assim, não, eu não consigo, vou sair. Tá tudo certo, não, vou sair e tá tudo bem. Acho que o ponto e eu tô aprendendo muito isso, é você comunicar isso na contratação. Total. Olha, preciso de uma vaga comercial aqui, preciso que seja mão na massa, temos que prospectar, temos que fazer o ativo, temos que fazer a coisa chata do não ligar. Tem como eu contratar um time de prospecção para você. E é isso. Acho que, claro, achar a pessoa é um ponto muito importante. Achar a pessoa com essa cabeça de solução. E tá difícil, sim, porque as pessoas estão com uma... Claro, né, tem de todo tipo, mas tem gente que exatamente entra num lugar achando que, eu vou entrar aqui e vou me limitar a esse pontinho aqui. Uma empresa quando nasce... Não é o meu caso, não consigo. Uma empresa como está nascendo, não é isso. Uma empresa como está nascendo, você tem que fazer o nascimento junto. E quando você fala de fazer o nascimento junto, cara, você fala assim, de ser multitarefa. E é isso que você falou, você comunicando, o cara topando, o que é combinado não é caro. Tudo certo. É isso. E aí você está começando a colocar a sua cultura. E sabe como essa cultura vai ficar boa? Nunca, porque ela vai se adaptando. A cultura é o seguinte, meu irmão, ela tem que ser forte e adaptável. É isso. Se ela for só forte, ela te ferra. Ela tem que ser forte e adaptável, porque o mundo muda, o mercado muda, o consumidor muda e o tamanho da empresa muda. E dá, cara, assim, acho que é importante falar isso, assim, dá para você fazer uma empresa competitiva, com metas, com resultados, criando um ambiente que é um ambiente saudável, Positivo. Um ambiente onde a gente fala de segurança psicológica. Porque o que eu quero? Eu quero que a pessoa, se ela erra, e ela sabe que ela pode, claro, tem um limite, né? Porque não pode fazer bobagem assim o tempo inteiro. Mas ela ter cabeça... O erro, ele não é o tempo inteiro algo que a gente tem que afastar. Pelo contrário. Isso também aprendi muito na cultura da XP. Assim. Testa, valida, tem uma tese. Cara, tem uma tese. A tese é essa daqui. Eu acho que isso daqui vai funcionar. Beleza, vamos testar. Cara, testou pequeno, testou curto. Se não deu certo, errou pequeno. E já muda rápido. Pensa assim, pensa o seguinte, testou, errou, acertou, acelera. É isso. Este erro não tem problema. Não tem problema. O outro erro tem. Que é o cara que erra consistentemente. O cara que é consistentemente inconsistente, não tem como ficar na corporação porque ele vai te causar dano. E você tem que entender, Thiago, às vezes as pessoas me acham duro com as palavras. Pensa o seguinte, você quer trabalhar comigo? Me gera valor que eu te dou dinheiro. E eu vou te dar um bom ambiente de trabalho porque eu respeito as pessoas. Se você tem respeito ao ser humano, você tem um bom ambiente de trabalho. Fim de papo. Agora, a pressão, ela não é ruim. Ruim é a tensão. Pressão, o mundo
Desde que você nasce, você sofre pressão. Não existe o caos ou o estado natural da vida. Você nasce tomando tapa na bunda, tomando picadinhas, um cara te puxa pela cabeça, corta o cordão umbilical, você vai para a escolinha, vírus, bactéria e tal. Então, assim, é o estado natural da vida. Não adianta inventar firula, porque não é, vai ser sempre. Agora, desde que essa pressão seja com respeito ao ser humano, seja com a tolerância à capacidade do indivíduo. O indivíduo não é obrigado a ter capacidade de fazer todas as coisas do mundo. Ele é obrigado de ter capacidade de fazer as coisas que ele assumiu fazer. Acabou, aí você consegue ir longe. E muitas vezes você vê essa pressão errada. Que é a atenção. Isso para o negócio. Mata o negócio. Você vai, por exemplo, você pega aí no varejo, tem varejistas aí que eu conheço, que o cara lança uma coisa. Antigamente era outono. Eu não entendo muito dessa área, mas assim, é o verão. Outono, verão, outono e inverno. 4 coleções anos. Tem varejista que está toda semana Fast fashion. empurrando coleção para o lojista. E que ela está pressionando o lojista dela. E esse cara, uma hora ele vai espanar. E o negócio ele não se sustenta assim. Agora, lembra que tem coisas que são inteligentes e tem coisas que não são inteligentes. Eu penso assim, o fast fashion é uma categoria. Zara, que deu certo no mundo inteiro. Mas você tem que ter a pessoa certa para trabalhar com fast fashion. Tá. E o ponto de venda certo para trabalhar com fast fashion. Uma mínimo não é fast fashion, isso é moda básica. A moda básica não tem coleção. Isso aqui é a mesma camisa. E eu adoro, eu sou, e acho que tem lugar para todo mundo, mas assim, eu sou esse cara que usa sempre a mesma blusa. Eu também sou. Básico. Preta. Pra vestir. Tá ótimo. Tem uma variação que é azul. Preta, cinza, azul. A branca eu tô usando mais, porque eu não quero nem me preocupar se eu tomo um café, eu tomo muito café, dá uma gotinha. Outro dia eu tenho uma meia dúzia dessa aqui, branca. Outro dia eu tava bebendo café, cara, caiu uma gotinha. Você sabe quando dá aquela gotinha danada? Acabou. Cara, eu devo Ainda bem que eu ando com uma na minha mochila. Outra. Mas muito tempo que eu não uso uma camisa social, sabe por quê? A camisa social requer cuidado. E o básico não requer cuidado. E no dia a dia, o meu cuidado é não desviar minha atenção para nada, a não ser com aquilo que eu quero fazer. Mas, esse é um ponto importante. Você está quebrando um padrão, certo? Porque há algum tempo, todo mundo você estava lá, executivo, era na roupa... Terno e gravata. Isso é um padrão. Anos 90, terno e gravata. Depois dos anos 90, o terno sem a gravata. Depois uma calcinha de sarja, mas sempre um padrão. Uma camisa e tal. Quebrou. E hoje eu ando assim. Mas hoje também, claro, tem um fator aí que é você ser um cara já conhecido, o seu nome já precede a sua vestimenta, mas tem um outro lado também que as pessoas não... Uma boa parte delas já sabe que não existe essa coisa, o cara tá na roupa, ele é bom. Exato, irmão. Exato. Isso é uma quebra, é o que a gente está falando aqui, é quebra de paradigma. Tem coisa que a gente acreditava lá atrás que funcionava. Hoje já não funciona também. Isso aí. E não dá pra gente achar, não, porque lá nos anos 2000, bolinha, a gente fazia assim, dava certo. Ok, mas agora já não é assim, o ambiente mudou, essa flexibilidade, o ambiente é muito importante. Não, total, irmão. E assim, se você não tem essa flexibilidade, se você não tem um ambiente de respeito, você não tem colaborador. E não pode economizar no capital intelectual. É o mais importante. É o mais importante de todos. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Como nasceu o interesse por estudar o comportamento financeiro das pessoas? Porque você é um cara que todas as vezes que a gente conversa, ele leva muito pelo lado do tipo, primeiro você tem que cuidar do CPF e tal, para depois cuidar do CNPJ, o seu comportamento para cuidar das suas coisas é a mesma coisa para você cuidar da empresa, e eu concordo muito com isso, sabe, bicho? Não tem CNPJ forte com CPF fraco. Não tem. Até porque por causa disso aqui, irmão, a cabeça é uma merda. Se o cara tá com a cabeça fraca, destruída, ele não consegue tomar decisão. Então, primeiro cuida do CPF, o CPF tá bonitão, aí tu vai fazer um CNPJ foda. E às vezes que a gente esteve junto, você falou muito disso. Você fala desde o cara que é pequenininho, o que ele tem que fazer para ele construir a vida dele. Porra, depois dessa fase aqui, você pode gastar mais, mas até lá você não pode. Tal. Conta um pouco, da onde veio esse desejo de usar o comportamento financeiro das pessoas, como isso ajuda CPF, CNPJ, escambau? Começou quando eu fui fazer um mestrado, estudei 400 famílias endividadas, 400. Peguei todas as faixas de renda que você imaginar. Estatisticamente é uma boa amostragem. Dá para ser fidedigno na realidade média das pessoas. Eu peguei pessoas de todas as faixas de renda, da pessoa que ganha salário mínimo até a que ganha 1.000 salários mínimos, né, que tem uma renda muito maior. E comecei a comparar famílias de renda equivalente. Então, um cara com uma renda igual a outra, uma família que está indo bem e a outra que está indo mal. E comecei a entender uma coisa muito curiosa, que, claro, eu já fazia ideia, mas não tinha comprovado isso na prática, é ver
médico, um advogado, um empresário, um cara às vezes está faturando mesmo, assim, lucra, um bom... Aí que tá, esse é um ponto importante. Um cara bom empresário, ele tem uma boa cabeça para negócio, o cara está faturando, tirando um prolabore, falando de faturamento, está tirando um prolabore aí de 100, 200 mil. Tá pro bolso dele. Dá para ele poder fazer uma boa vida para a família dele com tranquilidade. E aí, na hora que você vê esse cara, aí você vê na pessoa física, a empresa está lucrando, o cara é bom de negócio, não é que ele é um fanfarrão. Na pessoa física, o cara tem um empréstimo de 200 mil, um de 300 mil, um de 200. Aí você fala, pô, mas não tem tanto empréstimo assim, para quê? Aí você vai ver, não, esse empréstimo aqui eu fiz para minha filha que queria ir para Disney, eu estava sem caixa, eu fui lá e peguei esse empréstimo para pagar uma viagem para Disney. Pô, 200 mil você foi para Disney? Como que você não... Né? Aí que você vai descobrir o cara, estou dando um exemplo aqui, mas tem milhões, ele não sabe dizer não para a filha. Então, para a filha, que não tem... A filha não sabe qual que é a realidade financeira dele, que é boa, só que acha que é mais. E o cara não tem a maturidade, ou o ego dele não deixa, né? O cara se perde no ego, e ele vai lá e começa a se endividar para poder pagar um padrão de vida que ele não consegue. Ele poderia pagar um bom padrão de vida, mas ele se perde. Eu vi um estudo outro dia falando que isso, a classe médica é uma das classes mais endividadas. É verdade? Opa! Não sabia. Eu tinha um amigo conversando, ele estava falando assim, a gente fez um estudo, que ele é dono do FIDIC. Ele encomendou um estudo populacional de quais as categorias necessitavam mais dinheiro. E ele falou, o best one, com rendas acima de 100 mil, 200 mil reais, tem médico com renda de 1 milhão e são os mais endividados. Endividados a ponto do cara chegar aos 60 anos e mora de aluguel. Porque ele gastou a vida inteira. Rapaz, é mesmo, cara, é louco isso, né? Ó, eu fui esses dias fazer uma palestra num evento de ginecologistas. Puta hotel aqui em São Paulo, baita evento, uma mentoria não é barata, é de um amigo meu que é mentor, médico também, ginecologista. E tinha umas 60 pessoas ali, 57 mulheres. Tinha 3 caras. Todas mulheres, eu perguntei, galera, quem que tem mais de 10 anos de profissão? Todo mundo. Quem que tem mais de 15? Mais da metade tinha mais de 20 anos de profissão. Você pega um médico que vai indo bem, ganhando lá uma boa renda, 20 anos de profissão, pô, já dava para ter um patrimônio considerável. Eu perguntei, galera, quem que consegue parar de trabalhar hoje e viver no mesmo padrão de vida sem precisar de trabalhar? Ninguém. Na vida inteira? Ninguém. E assim, uma galera de 50 anos, 50 a mais, né? Ninguém. Quem que tinha condições de viver 5 anos? Ninguém. Quem 5? Tinha uma mulher lá que tinha um dinheiro que ela estava preparando lá, ela estava se preparando para daqui a 10 anos parar de trabalhar, porque ela tinha um planejamento financeiro e ela tinha lá um patrimônio acumulado. E eu comecei a ver, cara, que esse grupo e outros grupos, um médico desse, ele não tem uma renda de 3 meses investida. No máximo que ele tem é um apartamento que ele está pagando financiamento. O cara faz financiamento. Ainda, não está nem quitado. Faz financiamento. Cara, isso é louco. De 30 anos. Se você adoecer. De 30 anos. Se você adoecer. O que muda é só o padrão do apartamento, da casa. Então o cara continua... Qual que é o ponto aqui? É o modelo de uso do dinheiro, que se repete. E as pessoas ficam presas nesse modelo de uso do dinheiro. Então o que vai variar é a renda. O cara que tem uma renda menor vai pagar lá R$1.500, R$2.000 na parcela de um financiamento. O outro tem uma renda maior vai pagar 10, 15 mil na parcela de um apartamento. Mas o modelo é o mesmo. O cara não entende assim, eu posso fazer uma forma de organizar minha vida financeira para eu conseguir comprar à vista um apartamento, já que eu tenho uma renda boa. Então, isso é um padrão de repetição. As pessoas têm um padrão de repetição financeiro. Eu comecei a ver isso como uma coisa que é uma prisão para as pessoas, cara. Claro, isso causa estresse. Eu costumo falar o seguinte, cara. A maior causa de estresse do mundo, né? A questão financeira. Deixa eu falar um negócio. Tem nada, na minha opinião. Não, tudo bem, tem. Mas assim, uma das coisas que causa doença psicossomática. Falta de grana e se você tem caráter. Porque se você não tem caráter, tá nem aí. Se você é um cara de caráter... Deve e não tá nem aí, né? Tem uns malucos. Tem. Esse dorme à noite. Agora, se você é uma pessoa de honra, que tem caráter, que gosta de assumir seus compromissos, e você para de assumir, isso causa doença psicológica, irmão. Todas elas, depressão, ansiedade, burnout, causa tudo. Agora, um ponto importante que você falou é o seguinte, falta de grana, beleza. Agora, como é que vem a falta de grana? Você concorda que tem gente que tem uma renda boa
e qualquer momento ela vai lá e tem um problema de falta de grana? Total. Você concorda que tem gente que tem grana e mesmo assim tem um problema? Você pega o Davi Wip. Caso público, não estou falando nada que ninguém sabe. Davi Wip é um dos maiores infectologistas do Brasil, foi diretor do INCOR, diretor-presidente do INCOR, durante, sei lá, muito tempo. Acho que dinheiro nunca faltou para ele. Não. Esse cara teve um dos maiores casos de burnout aí nos últimos anos. Outras várias pessoas que a gente conhece, Sofia Esteves, por exemplo. Mas isso não financeiramente, muito bem. Mas isso são problemas psicológicos diversos. Com pai, com mãe, com família, são doenças. Questões, a gente não pode entender assim, julgar, claro, cada um tem um ponto aqui, uma questão. Mas o ponto não é só ter grana. Você não acha que é psicossomático? Ter grana. Por exemplo, eu quero trazer a Isabela aqui para falar disso qualquer dia. O que eu acho, cara? Psicossomático, eu falo o seguinte, tem gente que somatiza tudo na vida. E ela vira um doente psicológico por de tanta somatização, um probleminha. Os seus problemas são do tamanho da importância que você dá para eles. E tem gente que, se você aumentar o tom de voz, aquilo vira uma mágoa no coração da pessoa. Qualquer coisa vira uma mágoa. Outro dia, irmão, uma mulher foi numa palestra minha. E a palestra, por um acaso, tinha 150 pessoas lá dentro e mais 500 em casa. Das 150 que estavam lá dentro, tinha 10 mulheres. 15. Que culpa eu tenho disso? Compraram o ingresso. Ela me mandou um texto que se sentiu deslocada, que não tinha cadeira cativa para mulher. Depois ela disse que só homem falava. Você tem 150 homens. Levantar a mão para falar, estatisticamente, quem vai falar mais? Homem. Mulher não tem voz com você. Como? Cara, tinha pergunta e resposta. Você tinha uma sala com 150 pessoas, 10 mulheres, 140 homens. Quem vai falar mais? Estatisticamente. Outra coisa. Eu fui dar um exemplo das coisas que eu errei. Eu dei 2 exemplos. Um erro que eu fiz uma vez que eu abri uma loja para minha mulher. E que eu sabia que ia dar errado, porque a Patrícia foi modelo a vida inteira, nunca foi gestora de loja, eu abri para ela. Além de ser feliz e ter razão, eu preferi ser feliz e eu botei um valor de dinheiro e rasguei esse dinheiro em um ano. Avisei ela, falou, esse valor você vai fazer sua loja, sua grife, vai montar sua marca de roupa. Chegou nesse valor, se não virar sozinho, eu fecho. Fechei. A mulher me escreveu para mim que eu tava menosprezando a capacidade feminina. Mas pra puta que pariu, velho, você é chata pra caralho, mulher. Mimizenta do cacete. Eu acho que tem, assim, é difícil a gente generalizar, sabe? Suor psicossomático, é complicado, né? A gente generalizar. É. Porque tem de tudo e, assim, tem casos, por exemplo, né? Você está falando do burnout. Tem situações de empresas que são realmente uma cultura que acaba com a pessoa. E aí você vê 1, 2, 3, 4, 5 pessoas tendo problemas, Irmão, aí tem uma cultura que acho que tem uma questão assim, qual que é o peso entre você ter uma cultura produtiva, positiva e que realmente consegue gerar valor versus ter uma cultura que é tóxica, que realmente... Então, existe um limiar. É difícil você apontar e dizer tal coisa é assim, tal coisa é assim. O que eu trouxe do Davi Wip é porque o Davi Wip é um cara inteligente, bem-sucedido, tem grana e ele teve burnout. Aí por que ele teve burnout? Aí é uma outra história. Mas eu acho que é um conjunto de fatores. Tipo um avião quando ele cai. Você tem vários fatores. Não pode dizer, foi o problema do mau tempo. A empresa quando quebra tem vários fatores. Vários fatores. O que a gente precisa falar, e eu falo isso, a gente fala isso, né? Eu falo muito da saúde financeira e da saúde mental, é entender o seguinte, cara, a gente primeiro precisa trazer esse assunto à tona, porque é um tabu, as pessoas não falam. A pessoa que está desequilibrada com dívida, que não é o cara maluco que está... Sim, não é a mulher que fez o negócio mesmo. O que não é o fanfarrão, é o que está preocupado. Esse cara endividado, cara, ele não dorme. Se ele não dorme, metade da qualidade de vida dele vai embora. Aí ele está preocupado, ele tá na tua empresa trabalhando, mas ele está preocupado com a dívida, o presenteísmo. Ele está lá, mas a alma dele está preocupada. Hoje tem um adicional, que são os jogos de aposta. A galera tá aí se ferrando. Legalizou, né? Então tá bombando. Tá uma loucura. Sabe quantos por cento do PIB foi no ano passado? 3% do PIB. Se você pegar 3% do PIB, é maior que o mercado de cosmético inteiro brasileiro. Isso é surreal, cara. Surreal, velho. Num ano, irmão. A gente tem que falar disso, Lázaro. Eu também concordo. Tem que falar isso, tem que gerar isso como um debate, senão a gente vai perder dinheiro. Eu vi um post seu Pessoas e vidas. Pessoas, eu vi você falando um negócio desse. E existe uma coisa que também é estatística, que isso aí eu estudei quando estava em Wharton fazendo Development CEO, e eu vi um caso desse lá, que naquela época, em 2010, o cara falando que a falta do dinheiro quando pai de família causa suicídio. E aí você pensa nisso. Hoje o cara, ele viciado no jogo, ele vai entrando nessa loucura, e aí você chega uma hora, bicho, que
a vida desmorona. Se ele é um cara... Se for um bandido, velho, ele não tá nem aí. Mas se ele é um cidadão normal, digno, ele não dorme. Você falou, ele não dorme, ele não vive. E isso tem desde o cara, que é a maioria, tá? Quem que mais aposta hoje no Brasil? Homens jovens de classe baixa. Esse é o mais... Esse é o perfil. Porque, na verdade, pegaram coisa do futebol, né? Sim. Paixão nacional. Jogaram com o celular, que é um negócio que você joga em qualquer lugar. O cara tá no ônibus, ele joga. Então, esse é o mais afetado. Agora, você pega de tudo, cara. Tem o cara que tá ali e joga porque ama futebol e vai perdendo o dinheiro dele e falta leite pros filhos. E tem o cara que é ganância. Que é o cara que... É isso que eu falo, assim, a questão financeira. E a maior parte dos meus clientes são Esse foi a base de você estudar? É a base. Isso foi tipo assim, cara, eu vou fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, tanto num problema financeiro e no emocional, porque eu concordo contigo. É emocional, cara. Eu concordo contigo. Um causa o outro. O problema emocional pode levar o cara a gastar muito e o problema financeiro pode destruir a saúde emocional do cara. Totalmente. As duas coisas, né? E tem que ter uma coisa de gestão da expectativa, gestão do ego, gestão racional da vida financeira. Por exemplo, você é um cara que gosta de carro. Se por algum motivo, né, não vai acontecer, mas por algum motivo você tiver alguma questão financeira que você tem que tomar decisões, você vai olhar para o seu patrimônio e falar assim, por que eu posso segurar aqui para passar por uma crise? O que eu boto fora? Mas você vai falar, pô... Sem amor, bota tudo. Vou ter que tomar decisões duras. E muitas vezes a gente fica procrastinando as decisões duras. Escuta essa frase todo aqui. Mundo. Não procrastina decisão nenhuma, principalmente as duras. Porque, cara, a gente como empresário, como pessoa física, a gente fica pensando o seguinte, não, amanhã eu dou um jeito. Não, fica tranquilo que vai aparecer uma oportunidade. Irmão, se tá sangrando, estanca o sangue. Não é isso? Opa, é difícil. Mas... Estou dizendo no papel também de especialista no assunto, mas também de empresário. E tem gente que você fala, não, vai melhorar, vou fazer... Se está dando prejuízo, se tem questões financeiras na tua empresa, na tua vida pessoal, que você está vendo que estão erradas, estão sangrando. Quanto mais rápido você conseguir tomar decisão, melhor. E isso eu vejo assim, em coisas mais simples possíveis. Às vezes o cara fala assim, pô, minha mulher, por exemplo, casais, que eu tenho uma mentoria para casais, tá? Uma mentoria não é barata, então vai um pessoal com uma renda média alta. E você tem todo tipo de problema, mas são parecidos. Ah, minha esposa... A essência sempre é a mesma? Pô, muita coisa assim, ó. Se repete. Minha esposa teve o segundo filho e parou de trabalhar. Só que em vez desse casal fazer um plano ali e entender que, pô, é mais um filho, é mais uma escola, vamos fazer... Menos um trabalho, é menos uma renda. Vai ter menos renda, nós vamos ter que tomar uma decisão aqui. Qual que é essa decisão? Ah, vamos trocar de apartamento? Ou vamos não ter 2 carros? Ou vamos ir para uma escola mais barata? Certo? São decisões que fazem diferença. A maior parte dos gastos da família brasileira de classe média, porque é diferente, é casa, carro e escola. Cara. Isso aí mesmo. E mercado, comida. É isso. Então, se você toma decisões fortes aqui nesses 4 eixos, a chance de você não ter problema é muito grande. Só que as pessoas não querem. Ah, meu apartamento, minha casa, eu amo isso aqui, não vou me desapegar. Ah, o meu carro também, eu sou apegado, não vou me desfazer. A escola, meus filhos gostam da escola. Aí você vê um casal gastando 60%, 70% em escola, porque eu concordo em que a educação é importante, mas não dá para você gastar metade da tua renda com escola. 50% não pode. 20% já está um bom valor. Então são decisões racionais, certo? Decisões racionais, só que exigem muita emoção e diálogo. Porque às vezes o cara, por exemplo, o cara viu que teve um problema, vai conversar com a esposa, aí ela, não vamos sair daqui desse apartamento, não vamos sair da escola que os meninos gostam. O que vai fazer, então? Uma hora, ou ele vai ganhar mais. O que vai acontecer? Aí que vai explodir. Aí começa a cortar o lazer, não vai ter viagem, aí começa a virar uma vida de restrição, e isso não funciona, cara. Você tem que equilibrar. Tirar da escola boa é uma decisão ruim? É difícil, mas é uma decisão racional. Mudar de um apartamento grande, que é caro, condomínio caro, para um menor, é difícil. Mas pode ser temporário. E você fala do médico, tal, das famílias de classe média alta e tudo, é o que eu estou vendo acontecendo. Não quer mudar. Ah, não vou fazer mais um plantão. Beleza, faz mais um plantão, ganha um pouco mais. Quanto tempo você consegue trabalhar nesse volume de trabalho? Perder o fim de semana. Não é nem que você não aguenta. Você estava disposto a abrir mão do final de semana
que você pode estar com a sua família para manter uma casa maior. Tudo na vida tem um preço. Pô, é isso que eu falo. Então, a questão do dinheiro, ela não é a matemática financeira apenas. Ela é muito mais do que isso. Ela é a questão das decisões que você está procrastinando e não está tomando para a tua família. Vou te falar cara. Eu vou dizer para você que nos primeiros 40 anos da minha vida, eu tô com 56 anos. Os primeiros 40 anos da minha vida, eu nunca gastei todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida. Desde quando pequeno. Desde quando 20 e poucos. Eu era quebradaço, eu nunca gastei. Tudo bem, quando eu ganhava pouquinho, eu guardava 20%. Quando eu ganhava mais, eu guardava 50%. Durante muito bom tempo, eu guardava 75% que eu ganhava. Muito bom tempo. Os primeiros 40 anos. Lá para meus 47 anos, eu comecei a dar saltos muito maiores. Porque velho, infelizmente, felizmente, chega uma fase da vida, quando você é bem sucedido, você para de fazer conta. Não precisa fazer conta. Poxa, isso aí é... Você parou de fazer conta com o seu dinheiro. Conta pequena. Vamos lá, conta de dinheiro pequeno. Não, você não faz... eu vivo e viajo sem precisar preocupar com dinheiro. Tranquilo. Fazer a viagem que eu quiser, não faça conta. Os tombos têm que ser maiores. Só que já aconteceu de eu ficar 6 meses fora do break-even, por exemplo. É normal. O que é 6 meses fora do break-even? Durante um determinado momento, você está fazendo investimento pesado em alguma coisa, tu vai gastar mais do que você ganha. Ai, meu Deus, mas você vai tomar dívida? Não, dívida zero. Eu estou gastando o que eu juntei por 40 anos. Depois, passou 6 meses, eu já fiquei 1 ano e meio, 2 anos fora do break-even. Sem queimar a reserva toda, claro, só queimando a reserva. Depois eu entro no break-even e entra com folga de 90%. Aí, se eu quiser gastar pra caralho, fazer força, eu vou gastar 10% dos 90%, eu volto de novo. Já tá ali. Já tá ali. Existe um lugar para você tirar. Mas para eu não fazer isso, cara, eu com 30 anos, eu morava em cobertura de 500 metros quadrados, sem financiamento. Porque desde cedo eu juntava dinheiro. No Rio de Janeiro, frente ao mar, 500 metros de cobertura, sem financiamento, paga. E minha garagem era Florida, sem financiamento, zero. Até hoje, eu não tenho nada de financiamento bancário. Zero dívida, eu não tenho zero dívida. Entendeu? Na pessoa física, né? Pessoa jurídica, você trabalha com o dinheiro do banco. Pessoa física, zero. Então, o que eu costumo falar para as pessoas? Falo para meus filhos, né, sobrinho, cara. Cara, se você fizer direito hoje, quando chegar lá na frente, você vai ter a possibilidade de fazer o que você quiser. Se você não fizer hoje, quando chegar lá na frente, você vai sempre ter que levar uma vidinha medíocre. Essa história de que é só ter a mentalidade que o dinheiro vai vir, mas nunca aconteceu comigo, não, velho. Não. Esse papo de que, não, mente expandida nunca se retrai. Rapaz, eu tenho medo desse negócio. Porque assim, cara, eu conheço o efeito colateral, ele pode vir com todo mundo. Lázaro, não vai acontecer. Você pode ficar pobre um dia? Posso. Ninguém não é tão rico que não possa ficar pobre, nem tão pobre que não possa ficar rico. Tudo pode acontecer nessa vida. Principalmente quem está no risco, quem está dormindo no barulho, isso pode acontecer. O que é riqueza? É relativo. Eu, quando eu tinha 20 anos, ser rico para mim era uma coisa. Quando eu tinha 30 era outra, com 40 é outra, hoje é outra. Ser rico, você vai aumentando o seu alcance da visão. Ser rico é sempre o próximo passo. Sempre o próximo passo. Você vai aumentando a coisa da visão. E o que a gente tem que fazer do certo tempo, eu falo que eu priorizei muito a minha força de trabalho, eu não estava nem aí para qualidade de vida, eu não estava nem aí para porcaria nenhuma, porque eu queria fazer dinheiro. Depois você vai equilibrando. Hoje eu tenho saúde, família e dinheiro, nessa sequência. Mas durante muito tempo era dinheiro, depois era o resto. Hoje eu boto minha saúde, porque sem minha saúde eu não tenho nem minha família, depois minha família, depois meu dinheiro. Eu já estabeleci um padrão. A ordem de prioridades está clara, né? Tá claro, mas no passado nem sempre foi assim. Porque, cara, eu veio de família pobre. Então, cara... Você estava no foco de crescer. Eu tinha que colocar trabalho. E eu errei muito durante muito tempo por causa disso. Amigo empresário que vende pela internet, está com dificuldade de aprovação no meio de pagamento? O sistema que te atende não responde rapidamente seus problemas? Ele não tem um help desk que vai te ajudar a vender mais? Eu tenho a solução. Conheça a Page. Page é a melhor plataforma subadquirente para você que vende pela internet. Se você quer vender mais pela internet, se você quer vender com mais segurança e você quer ser bem atendido com atendimento humanizado, vem para a Page. Clica aqui nesse link, conheça mais a plataforma. Eu tenho certeza absoluta que você vai migrar da onde você está para a Page. Voltando um pouquinho sobre essa questão sua do comportamento financeiro das pessoas. A dívida independe da classe social, né? Totalmente, cara.
E aí eu falo assim, meu, cara, a gente tem que olhar às vezes pro Tem ego, muito rico né? pobre. Pô, tem muito rico de fachada, né? Tem muito... Hoje em dia as pessoas estão meio loucas com esse negócio de rede social. E eu tenho uma ferramenta de diagnóstico. Então a pessoa manda para mim toda a informação. A gente faz uma análise, ferramenta de análise completa. E eu te mando as informações, você coloca ali dentro e fala se ele pode gastar ou não também? Tudo. Não. Você consegue falar assim, ó, isso aqui você pode usar, isso aqui você não pode usar, porque eu acho que seria muito útil um troço desse. A gente faz assim, a gente faz essa análise de, primeiro, um diagnóstico. O que está acontecendo hoje? Sem julgamento, tá? Não, essa coisa da vida financeira é difícil a gente também julgar o outro. Porque cada um tem uma história, né? Ah, pô, gastou um dinheiro no carro. O sonho do cara ter o carro, deixa ele ter o carro. Depois que ele vê aquilo prejuízo, ali, é prejuízo. Se não está compatível, ele vai entender. Só que o ponto é, a gente faz um diagnóstico da situação. Está acontecendo isso aqui. Recomendações, porque eu não digo assim, tem que fazer. Recomendações de melhoria. E são ajustes que você vai colocando. Tem coisas que são mais pesadas, do tipo trocar de casa, trocar de escola. Tem coisas muito assim. Cara, e todo mundo que manda, e olha, tem gente que manda, hein? A gente faz muito. De todas as faixas de renda que você imaginar. E às vezes eu posto algumas análises e a galera não acredita, acha que eu estou inventando. Porque é gente com família com renda de 70, 80 mil reais que está gastando tudo e passa. Amigo, deixa eu falar um negócio. Passa fácil, muito. Passa muito. E é o ego, Lázaro, é o ego, cara. Porque pensa bem, pô, a maioria das famílias do Brasil não vive com 5 mil, o cara tá com 80, ele não consegue. Mas você não acha que isso é uma construção daquilo que você vai realizando? Vamos colocar assim, 90% dos meus amigos têm custo de vida acima de 300 mil. Mas ele tá faturando 350 e está faturando 250? Não, fatura 1 milhão. Então pronto. Custo de 300 mil. Então beleza. Fatura 1 milhão, gasta 300 mil. Mas é uma construção. É uma construção ponto da vida do cara. Lógico. Não, o que eu... Hoje tenho família, né? Vou ter o segundo filho, é minha esposa, a gente trabalha, a gente tem nossas coisas, nossos negócios. O que eu tenho de custo de vida hoje, há 5 anos, não, 10 anos, se eu pensar, daqui a 10 anos você vai ter isso de custo de vida, você tá louco que eu vou ter isso. Eu cresci muito no custo de vida, só que eu cresci muito mais no faturamento. Cara, é isso. Então, é isso que eu falo. A questão é, proporcionalmente, a gente não pode ser escravo do padrão de vida. Eu sonhava um dia. Isso é racional. Eu sonhava um dia em ganhar 20% do que eu gasto hoje. O meu desejo de faturamento é 20% do meu custo de vida hoje. Durante muitos anos. Foi isso. Então, tem um negócio da construção. Eu acho, no meu ponto de vista tudo na vida tem um equilíbrio e até o ponto de vista da riqueza ele é relativo. Super. Outro dia, um cara escreveu para mim, falando comigo, que ele estava com os problemas e ele ganhava muito bem, 10 conto. Por 10 conto, 10 mil é muito bom para a maioria da população, mas não paga a escola do filho, né? Nossa, isso, né? Isso é uma... É uma discrepância que chega a doer às vezes, né? É uma discrepância, mas o ponto se a gente olhar muito para cima, a gente vai só também achar que o meu pai, pô, eu não tenho tal coisa. E aí olhar para a falta. A gente tem que olhar para o que a gente tem e olhar para como a gente pode construir o que a gente não tem, mas com o pé no chão. Eu falo, pé no chão, cabeça, você sonha. Exato. Mas o pé tem que estar no chão, Lázaro, senão o cara troca, né? Ele põe o pé no céu. Eu só cheguei a falar do break-even aqui, por quê? Porque hoje eu posso sair do break-even, mas quando eu tinha 25 eu não podia. Não podia. Quando eu tinha 28 eu não podia, porque se eu saísse do break-even naquela época, significaria endividamento. Hoje, sair do break-even não tem endividamento. Você sempre acompanhou isso, não foi? Perto. Que eu acho que é o que a pessoa tem que fazer na pessoa física e na jurídica. Cara, pegar dever cheque especial, nunca. Acompanha isso. Nunca tive um parcelamento de cartão, mesmo quando ganhava pouquinho. Sabe por quê? Eu Também tinha medo. Tinha medo. Eu tive uma vez que eu fiquei devendo, parcelei minha fatura do cartão de crédito lá atrás. Eu nunca mais. Eu olhava no espelho todo dia e eu falava, eu nunca mais vou... Então, porque eu tinha medo desse negócio. Então hoje não precisa mais, mas assim, porra, quando eu falo, o cara fala, Lázaro, eu tô fora do break-even. Falei, depende. Você tem gasolina própria para botar no seu tanque? Tenho. Quanto tempo ela dura? 5 anos. Então você pode ficar fora do break-even 2. Você não pode ficar fora do break-even 5. Então. Você fica 2, entendeu? Aí depois você tem que dar um jeito de sair, irmão. E aí? Ou tu corta a despesa ou tu ganha mais. É isso. Tem que sair. Você não pode ficar neste muito tempo.
Este muito tempo é que acaba com a vida financeira da pessoa, né? É muito. E aí ela vai esperando a espera de um milagre. Sim. Porque ela não quer cortar. E ninguém quer cortar. É óbvio que é muito ruim você cortar. Só que você tem que ter racionalidade para entender o que você acabou de falar aqui. Quando é que eu vou ter que... Agora chegou no limite. Porque o cara começa a jogar com a sorte, né? Com a vida, com a família. Porque aí, pô, tem que faturar mais? Tem. Então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. E não aí... mais. Aí tem que correr atrás. Ele não está pensando com a cabeça. Ele racional. Ele não colocou o pé no chão. E essas decisões difíceis são que a gente tem uma esperança mágica de que vai ter alguma coisa que vem e vai nos ajudar. A gente tem que ter essa esperança, essa fé, mas ao mesmo tempo tem que ter muita racionalidade. Na empresa eu vejo muito isso. O cara se apega, fica na vaidade do faturamento, né? Você sabe disso. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui, que é importante. Duas que eu quero falar. A seguinte: tem um padrão emocional que as pessoas que vivem endividadas têm. Padrão, assim, normal. Todo cara que vive alavancado, ele tem essas características. Você me falou um pouco de ego e vaidade. Você falou, olha, o ego e a vaidade é um veneno. Um padrão, tipo, esse cara falou comigo que a classe médica é uma das mais endividadas, porque o médico nenhum quer ser menor que o outro. Uhum. E como ele é uma categoria que, dentro dos padrões brasileiros, desde o começo tem uma remuneração que vai melhorando, ele vai subindo a autoimagem e vai gastando mais. Isso pode ser um modelo de padrão. Existe assim, todo cara que está endividado, ele tem esse tipo de comportamento. Não diria um padrão, né? Não diria todo, mas o que eu vi vejo muito é a coisa de você normalizar ficar endividado. Sim, o que é comum vira normal, é isso? Normalizar. Tipo, o cara nasceu num lugar onde todo mundo vivia endividado, Entendi. A regra era... Dever cheque especial é normal. A mãe era assim, o pai era assim. Então, a vida de endividado faz parte da realidade dela e ela normaliza isso. Amigo, Deus que proteja, Deus me livre, nem durmo. Isso é uma característica muito importante, porque deixa de ter o peso de algo ruim. E aí você vai para nesse nível até o agiota. Você vê muito isso, né? O cara, o pai devia agiota, ou ele devia agiota. Lembra que dentro da empresa, turma, a gente fala o seguinte: resultado ruim, ele pode ser comum, mas ele não pode ser normal. Se você banaliza o resultado ruim, se você normaliza ele, a sua empresa vai para o buraco. O que o Thiago está falando? Que as pessoas banalizam e normalizam ter dívida e viver a vida inteira tentando pagar juros e pagar dívida. Porque é isso aí. Você está pagando juros. E aí é uma decisão financeira matematicamente horrível. Ruim. Eu sou a favor da dívida corporativa, inteligente pague, e estruturada. Né? Lógico. Que a PMT caiba do caixa do fluxo da empresa. Que ela se pague. Agora, eu sou contra a dívida no CPF. Sou a favor da dívida do CNPJ e sou contra a dívida no CPF, sabia? Esse negócio do, um bom homem tem que ter uma boa dívida. Não, a empresa tem uma boa dívida. Ela gera um operador de caixa através do EBITDA que cubra aquela dívida, aonde todo o patrimônio de riqueza vai para o CPF do dono e ela aprenda e ela funcione para trabalhar o capital de terceiro. Se você tem um negócio e ele não consiga remunerar o capital de terceiro, ele é um mau negócio. O bom negócio tem que... Agora, o CPF, o Lázaro, que vocês vêm falando o tempo inteiro, é bom trabalhar com dívida, eu tô falando CNPJ, turma. CPF eu sou 100% contra, igual esse cara aqui. O CPF. Por quê? Porque você não vai dormir. Não. Você não vai ter cabeça para tomar boas decisões. Exato. Não, você está arriscando muita coisa muito importante. Você já está no risco, né, na empresa. E esse controle de fluxo de caixa é essencial na tua vida. E é isso, não tem uma vida profissional, vida pessoal. Se você tiver mal na vida... pessoal vai qualquer uma das vidas vai impactar a tua vida profissional e eu acho que ter essa... Acho que a palavra mais adequada é conservadorismo, mas não é uma palavra que porque eu acho que eu sou arrojado, por exemplo, e eu falo com as pessoas para serem arrojadas na vida. O que é ser arrojado? É você acreditar nas suas ideias, ser um cara ousado, ser uma pessoa que busca, estuda, que inova. Eu estou com inteligência artificial lá na empresa, a gente está estou estudando coisas novas, eu estou aprendendo. Isso para mim é ser arrojado. Arrojado em arriscar também, fazer coisas que podem dar errado, isso é muito importante. Mas ser conservador
na hora de você pegar o teu patrimônio e construir degrau por degrau, tijolo por tijolo, porque ele está falando da sua família. Um erro idiota que você pode ter é isso. Você pode prejudicar a tua família, você pode ser a escola do teu filho que você vai ter que tirar. Então cresça, mas não cresça do tamanho do seu patrimônio. Tenha um patrimônio maior do que o teu padrão de vida, sempre. 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 Esse patrimônio pode te permitir trabalhar fora do break-even durante um tempo. Isso é liberdade financeira. Você ficou um tempo fora do break-even sem mudar a sua vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas se você falar agora, Patrício, vamos parar aqui, eu tô a fim de morar lá nas Bahamas. Se Deus quiser, eu posso. E vamos ficar lá, não tô a fim de ir em São Paulo mais não quero trabalhar não. Você pode. Posso. Então, isso é liberdade financeira. Liberdade financeira. Durou do tempo, viu, rapaz? Demorou tempo. Quantas pessoas que estão aí faturando milhões e não têm liberdade financeira? Demorou tempo, viu? Mas é uma construção, você falou. Construção. De pouquinho em pouquinho e tal. E é óbvio, né? Quanto mais alto você tá. Me fala uma coisa, cara. Exemplo. O jovem que tá te ouvindo aqui, seja ele empresário, seja ele executivo, quanto que você recomenda por mês que esse cara economize para ele ter um futuro, entre aspas, tranquilo? Porque a gente sabe que vai depender muito do tamanho do tropeço que ele for, da onde ele se meter. De repente, ele tem uma carreira executiva, vira estatutário, a empresa tem um faturamento de bi, ele está lá no cartão, a empresa quebra, ele se fudeu. Essas fatalidades, cara, você não tem como prever. Não tem como prever. Mas, tirando isso, quanto você acha que o cara tem que economizar mensalmente da grana dele? Olha, é claro que isso daí vai depender de quanto o cara ganha e quanto que ele consegue viver. Uma boa parte das pessoas mal consegue viver com o que ganha. Mas vamos colocar um cenário que você ganha mais do que você precisa, né? Quanto mais você poupar, obviamente é melhor. É óbvio, né? Mas saindo do óbvio aqui, primeiro, é você ter na consciência a importância de você poupar. 25%, 10%, 15%, assim, que é? Vamos colocar. Cara, se você conseguir poupar metade do que você ganha, é bom. Você gera renda passiva, você junta em 10, 15 anos, você junta um dinheiro para pagar essa renda que você estava gastando. O cara ganha 10 e gasta 5, em 15 anos ele está ganhando uma renda passiva de 5. Faz sentido? É uma conta de padeiro. Faz sentido. Mas assim, se você... A taxa bancária hoje, vamos colocar 0,8% de liquidez em qualquer fundo, 10% ao ano. Do 11%, 12% ao ano. É. Então, assim, é um hábito, mais importante, é um hábito que você tem que colocar como regra e não fazer assim, se sobrar eu vou poupar. Eu, assim, por exemplo, empresário, né? Eu tenho empresa. Tem mês que eu vou poupar 80% da minha renda, tem mês que eu poupo metade, tem mês que eu poupo 30%. E se você for um bom empresário, tem mês que você vai poupar nada. Só que depois você vem com a pancadona. Então, e aí tem momentos que a gente vai gastar. Você vai trabalhar fora do break-even. Gasta. Vai ter tempo, você vai trabalhar fora do seu break-even, porque você está fazendo alguma coisa para colher depois. O que eu tento fazer, né, não é obviamente uma coisa tão óbvia, tão exata, eu deixo meu fluxo de caixa na empresa, no PJ, com a previsibilidade para eu investir e resgato na pessoa física o que eu sei que eu não vou voltar. Não volto não tiro da minha física para botar na PJ. Eu tento fazer isso, mas por uma questão de organização mesmo. Claro. Eu falo, cara, eu acho que tudo na vida é uma construção. Uhum. Infelizmente, a maioria da população trabalha para sobreviver. Que essa turma que trabalha só para sobreviver, é difícil a gente incultar dentro da cabeça dela, incutir na cabeça dela o negócio do mérito, o negócio da conquista, o negócio da competitividade, que ela te move. Porque gestão colaborativa é bom para fazer bons colaboradores. Os outliers, eles têm que competir com eles mesmos, com o mercado, com a vida. É isso, é a vida, né, cara? A gente levanta, faz e dorme, levanta, faz e dorme, levanta, faz e dorme. E, sim, poxa, eu acho que quanto mais melhor. Mas você acha o seguinte, pro cara aqui de novo, padrão, 20%. Se o cara guardar de 25% para cima, já é um bom número? Ou bastante. Já, né? Se ele fizer isso durante a vida profissional dele, aí 30 anos, ele está independente financeiramente. É isso aí, também penso isso. Isso aí, né? Mas não tem nem como. Aí, poxa, Lázaro, mas não tá dando mais. Tudo bem, então você se equilibra. Mas na hora que começar a dar, volta seu recurso. 20% durante a sua vida profissional inteira, você está aposentado com 60 anos com bom recurso. Pensa assim, se você tem hoje 5 milhões de aplicação, você vai ter no mínimo 50 mil por mês líquido.
E a pessoa fala, nossa, 5 milhões, muita gente assiste. Não, 5 milhões é muito para... Se você faz a conta, se você ficar muito tempo poupando, você vai ter juros compostos aí que vão te ajudar. E 5 milhões também pode parecer muito, mas se o cara quiser gastar, ele é muito fácil de gastar. Nossa senhora. Então... Só comprar um Bentley. Gasta fácil. Dá para alinhar valores pessoais com a forma que nós gastamos? Ou você acha que toda vez que você melhora a sua qualidade de vida, você gasta mais dinheiro? A tendência é essa. Né? Porque a gente quer tudo, né? A vida natural do ser humano. É natural. É bom gastar dinheiro, porra. É muito bom. Então trabalhe, porra. É lógico, é isso. Mas o negócio é se perder, né, nessa história. Eu acho que tem uma coisa de prioridade, sabe, Lázaro? E prioridade muda, óbvio. A gente falou escola. Putz, escola internacional, dos meus filhos, da minha filha, por enquanto, né? Mas a conta que eu faço, assim, hoje eu gasto uma grana de escola. Mas eu acho isso... Mas assim, é um investimento. Isso. Não é um gasto. Sabe que... Cara, é uma grana. Mas assim, é o maior investimento que eu faço. No filho. Nos filhos, fora o meu tempo de presença de educação em casa. Concordo, cara. Então, o dinheiro é muito relativo. Também concordo. Eu Agora, sou o que eu gasto de escola para, sei lá, ir num restaurante, eu não tenho condição de fazer isso. Eu acho que é uma loucura. Eu poderia pagar numa conta de restaurante o preço que eu gasto numa mensalidade de escola? Até poderia, mas é uma loucura. Merece, mas não carece? Putz. Sabe, eu sou mineiro, né? E lá a gente falava o seguinte, merece, mas não carece. Não carece. Entendeu? Tipo, eu posso, mas eu devo. Então, é exatamente isso. Não é? Eu acho que esse ponto de equilíbrio, cara, ele serve para dentro da empresa e serve para a vida. A não ser que você fale assim, cara, mereço e careço. Sabe por quê? Porque não vai fazer falta nenhuma. Aí que se dane. Isso é uma responsabilidade. Igual eu vejo assim, eu faço, né, eu tenho um projeto com escolas e uma outra empresa que eu faço educação financeira em escolas particulares e vira e mexe eu faço alguma palestra em escola pública. Eu estudei em escola pública, sabia? Eu faço muita palestra em escola série. pública. E tem todo tipo de escola pública, não vou generalizar, tem escolas públicas que são boas. Agora, uma grande parte é precária. Eu vou, às vezes, em umas escolas públicas, Lázaro, faço uma palestra para a escola, voluntária, é óbvio. E aí eu saio ali no final da aula, é batata. Sempre vai ter 1, 2, 3 carros importados buscando o garoto na escola. Aí eu penso, cara, prioridade, né? O cara poderia pagar uma escola, que seja uma escola mais barata, mas uma escola particular. Vou te contar um negócio para você. Escola precária. E o cara tá indo lá de Mercedes buscar o garoto. Vou te contar uma história aqui que eu vejo todo dia. Você vai sair daqui da minha casa. Você vai virar ali embaixo à direita, você vai passar em frente de 2 escolas públicas. Uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Aqui em Santana de Parnaíba. Tem Porsche na fila. E as 2 são públicas. Você tem Porsche na fila. Você tem Mercedes. Você tem BM. Mas não é um Porschinho velho. Não é a BMzinha velha. Outro dia eu cheguei lá. O cara tava com 911, que vale 900 mil. E ele tava pegando o filho, saindo de uniformezinho de dentro da escola. Entendeu? Isso não faz sentido. Cara, 900 mil dá para pagar uma boa escola por todos os 12, 15 anos de educação de um garoto. Faz a conta. O dinheiro ele tira. Faz a conta. É isso. Ele paga uma escola particular em toda a educação do filho com aí um carro desse. A prioridade não é o filho, é o ego. Então, cara, acho que esse é o ponto principal do que a gente está levantando aqui. Colocar prioridade, senão você se perde. E aí o tempo passa e você não fez o que você tinha que fazer. Essa, para mim, eu chamo de pai Zeca. Eu chamo, até tem um nome carinhoso, desculpa os Zecas aí do Brasil, mas é o pai Zeca, é o cara que fala que, pô, minha família é minha prioridade, meu filho é minha prioridade, mas põe em qualquer escola, qualquer educação e vai para o carro, que é o sonho dele, né? O ego dele que tem que ser alimentado. Então, acho que isso é muito triste. Não tem dinheiro no mundo que justifique isso. Muito triste. Cara, deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Tem muito cara que está descontrolado financeiramente e esconde da família. Nossa. E só fala quando está explodido. Cara, esse é um ponto que você trouxe aqui, que é... Porque eu acho que a minha família é meu porto seguro. Eu, às vezes, vamos colocar assim, em 2016 eu perdi uma grana braba, né, cara? Uma transação que eu fiz aí, numa aposta que eu fiz ruim. E eu fiquei meio mal, assim, no luto os 2 meses, né? E um dia a Patrícia chegou perto de mim e falou comigo assim, amor, nós ficamos pobres? Eu falei, não. Nós vamos ter que tirar a criança da escola? Eu falei, não. Vamos ter que vender a casa? Eu falei, não. Eu falei, então por que você está dentro de casa, triste desse jeito?
Vai trabalhar. Pô, se não aconteceu nada disso, porque eu estava num luto por ter errado. Por ter escolhido mal a pessoa para trabalhar comigo, por ter acreditado demais no ser humano. Em 4 meses, foi um caminhão de dinheiro. E além do dano moral, Sim. eu fui capa do Valor Econômico. Lázaro do Carmo cria o próprio Baú da Felicidade, investe em clínicas de material genético e tal. 4 meses depois. Quebrou? Nossa, era uma história longa. Tinha um banco que ia investir numa empresa nos Estados Unidos e o banco não pôs a parte dele. E você conhece os Estados Unidos? Se não pagou, não tem conversa, entendeu? Perdeu tudo. E aí o banco tinha que colocar a parte dele, nós coletamos dinheiro na Bovespa, era uma empresa listada, teve um monte de gente que botou dinheiro também no negócio, o banco não pagou, desonestidade do cara, não sei o que aconteceu, e aí foi todo mundo pro buraco. E meu erro era um cara com tanta experiência como eu. Você ficou mais sentido e pela... visto isso, não ter conseguido Você não se enxergar perdoa, né? como eu não perdoei. Então, você fica nessa coisa. Aí eu ficava... E a primeira coisa que eu contei foi quando eu cheguei em casa, falei, me fudi. Isso, tal. Você conseguiu falar numa boa, assim? Imagina, fala tudo, cara. Que bom. Tudo, velho. Se tá bom, se tá ruim, até quando tá bom. Tô fazendo isso porque não faz falta, filha. Ou, ops, aconteceu um imprevisto aí, eu vou ter que queimar uma gasolina danada aqui. Vamos segurar a onda. Quando você fica fora do break-even, eu aviso a família. Você avisa. Estou fora do break-even, todo mundo segura a onda. E meus meninos ficam assim, papai, mamãe falou que você não está podendo gastar dinheiro agora. Eu posso comprar isso? Eu falo, filho, pode. Mas falou que você não está podendo porque pode tudo. Eu falo, é porque o que ele pede é tão baratinho, né? O que eles pedem, que pode, mas eu aviso todo mundo, até para poder dar consciência financeira. Para todo mundo. Tudo tem que fazer conta. Tudo tem que calcular, todos eles. Isso é bom. Meus filhos queriam correr de kart agora, com kart profissional, equipe profissional. Eu falei, filhos, é o seguinte, quer fazer? Os dois. Com a poupança de vocês. Papai não vai pagar, não. Mas como você não vai pagar? Eu falei, não. Vocês vão tirar um dinheiro que está juntado de vocês. Vão valorizar muito mais. Há muito tempo. E quando você fizer 18, 20 anos, pode ser que você tenha menos dinheiro do que você tem hoje. Mas você vai fazer isso. O que eles fizeram? Você dá mesada para eles? Eu dou igual e faço poupança desde o nascimento. Legal. Entendeu? Você vai usar a poupança de vocês. Você está com 15 anos, você vai usar a poupança de vocês. Desistiram. O meu mais velho de vez em quando fala, pai, mas será que vai fazer muita falta na poupança? Eu falei, é caro manter uma equipe. Faz a conta. Você vai ter que manter mecânico, você vai ter que manter garagem, você vai comprar carro, você vai ter que fazer a manutenção. Tem pneu, vai correr 3, 4, 5 vezes por semana. Isso vai custar aí um dinheiro do seu futuro, que você está gastando agora. Isso é essencial, cara. Os dois... Aí deixa com ele a decisão. Os dois falaram assim, e olha, um de 15 e de 13. Os dois, acho que eu vou pensar melhor, acho que eu não quero agora não. Se eu faço... Ele não valoriza. Não valoriza. Com certeza. Não, e o que você falou aqui, Lázaro, sobre o cara, a pessoa esconder da família. Esconder de todo mundo. Cara, o tempo inteiro, é impressionante, assim. E tem uma coisa cultural nisso, né? O cara se sente menos homem por isso? Se sente fracassado, se sente incompetente, se sente menos responsável, o que seja, tem medo. Tanto homem quanto mulher também. Eu teve um caso na mentoria aí de uma mulher, ganhava mais que o marido, inclusive, e ela pagou a cirurgia da mãe dela. Desculpe, não, da mãe dele. Ela foi lá e pagou a cirurgia da mãe dele, só que ela usou dinheiro que ela não tinha. Ela pegou no cartão de crédito, furou o cartão de crédito. Escondido dele? Não, pagou, mas ela não sabia. O cara não sabia que ela tinha entrado no buraco. E ela ficou meses parcelando a fatura e endividada, sem conseguir pagar, sem contar para ele. Porque não queria ser vista como uma irresponsável. Do lado do homem é mais ainda, porque tem uma coisa do orgulho, né? Então você vê muitas vezes o cara que perdeu o emprego, não conta para a família. Não conta para a família. De vergonha, e o cara inventa que está saindo de casa para trabalhar, está indo buscar outro emprego. Não tem coragem de contar que perdeu o emprego. Ou fez uma bobagem com dinheiro, gastou um dinheiro e não tem coragem de contar que está endividado. Muitos, tá? Uma boa parte não... A esposa não sabe que o cara está endividado. Porque isso... Ou se sabe uma meia-verdade. Então não é um casamento, você acha? Eu vejo que isso é muito ruim. Não é uma infidelidade financeira, né? Exato, cara. Porque a gente escuta falar isso, mas eu não sei o quanto é ruim, né? Então, outra pergunta aqui era, né? Como é que você ensina esses caras a educar os filhos com dinheiro? Lembra o seguinte, isso aqui é um programa para empresários, para empreendedores. E que hoje
nós decidimos falar de dinheiro no CPF e no CNPJ. Quando a gente fala do CPF e no CNPJ, o CPF é como que você educa, filho? Puxa, Como que você fala isso? eu falo para empresários direto, assim, faço eventos para famílias, empresas familiares, Sim. sobre sucessão patrimonial, que é um grande desafio aí, cara. Depois você passa por isso aí, porque é um bom desafio mesmo. E todo mundo... Empresa nasceu ou para ser sucedida, fazer a sucessão, ou para ser vendida, ou para quebrar. Então. Você fecha. Tem 3 caminhos. Você fecha, ou tu faz a sucessão, ou tu vende. E a maioria das empresas não segura da segunda para terceira sucessão, né? Então, primeiro, como que você... Mas tá tudo interligado, tá? Tá tudo interligado. Começa nisso que você está falando aqui agora pra gente. Pô, você fala com seus filhos. O primeiro passo é você falar do assunto. É você levar para dentro de casa os assuntos financeiros. Como algo normal, ó. Temos que comprar café, temos que ir no mercado, temos que segurar, essa viagem aqui, a gente está fazendo um plano. É começar na hora de planejar. Você sabe que eu falo... Para não parecer que é fácil demais. Eu falo de fase... Quando estou na fase boa, eu falo a fase boa e falo o porquê dela e como que eu consegui estar nela. E falo da fase ruim também igual. É isso. O tempo inteiro. Fase ruim também. Cara, tem que cuidar disso. A gente acha que tem que blindar a criança, o jovem. O que é errado? É fazer que nem esse cara que eu te falei, que pegou empréstimo para pagar uma viagem da Disney que ele não deveria pagar, ele não conseguiria pagar do bolso dele. Isso é o pior cenário. Eu acho que ele está despromovendo a educação financeira da filha, não está? Porque a filha, lógico, porque a filha dele acha que ele tem um dinheiro que ele não tem. Aí ele já está desalinhando o padrão de vida. Aí a menina tem cartão de crédito. A ex-mulher tem cartão de crédito. Ele paga a ex-mulher, pagava, né? Agora não está fazendo isso mais. A ex-mulher e as 2 filhas têm cartão de crédito. E elas não sabem quanto que ele tem de renda. Os meus filhos têm por um único motivo, para eles aprenderem a trabalhar. E eles têm limite lá. Mas é ilimitado? Não, tem limitinho lá. Pronto. E eles chegam perto de mim e falam assim, acabou. Eu falei, gastou, filho. Mês que vem tem mais, acabou. Tem que cuidar, entendeu? Se gastar, não vai ter. É isso aí. Entendeu? É colocar regra, a mais importante. A educação financeira de filho é regra. Claro, tem uma... Ele começa a ver desde quando ele nasceu ali. Ele está vendo se você faz errado ou certo. Se você discute por dinheiro em casa, se você só diz não para tudo, se você controla demais o dinheiro, se você não planeja. Ele está vendo. Que também tem uma outra coisa. Entenda, né? Deixa eu falar com você. Que eu tenho um amigo que ele ganha por ano centenas de milhões de reais. Por ano. Líquido no bolso. Centenas. Ele nunca fez uma viagem para fora do Brasil no CPF com a família para passear. Todas as viagens que ele faz é pela empresa e a trabalho. Ele nunca tirou a lazer. Aí é triste. Uma viagem para fora do Brasil com a família para curtir Bahamas. Isso para mim é o cara ser escravo do dinheiro. Isso é escasso. Mente escassa. É. Cara, eu não consigo imaginar. Por que ele tá fazendo isso? E você que tá escutando, é você mesmo que eu tô falando, viu, cara? Entendeu? É você mesmo. Eu já te disse isso 1 milhão de vezes para você aproveitar a sua vida. Porque caixão não tem alça. E ele é o oposto do que a gente estava falando aqui. Sabe? O Matt gasta tudo. Ele é o oposto, cara. Prosperidade ele teve uma vida muito pobre no passado. Hoje ele tem uma vida farta de uma forma... Patrimônio, irmão. Patrimônio de bi, irmão. É. E centenas de milhões todo ano. E nunca sai... A família faz sozinha. Ele junto nunca. Aí tá um pouco desalinhado isso. Eu acho que a gente tem que olhar para a questão financeira como uma maneira para realizar nossos sonhos de vida, sabe? E cada um tem seus sonhos, ninguém tem que julgar os sonhos de ninguém, mas eu vejo que a família é a maior construção que a gente vai ter, porque isso vai ficar, os seus filhos vão continuar o teu legado. Então, isso que você está fazendo com eles, você tem que dizer não, mas tem que dizer sim também. Sim para uma viagem, sim para um passeio, sim para alguma coisa, e dizer não para o que a gente falou agora. Eu poderia pagar o kart, poderia, mas isso é deseducar, porque ele precisa valorizar o dinheiro. Eu vou dizer, eu não disse não para ele, eu disse o seguinte, vocês vão pagar. Toma decisão sua. Tem um projeto em escolas de elite aqui no Brasil, escola educação financeira. Você vai na escola, pergunta para um garoto de 14, não é garotinho, é adolescente, 13, 14 anos, quanto custa a escola? O garoto não tem noção de quanto que custa a escola. Então, eu conto, sabia? Pô. Os meus sabem. Que isso? Os meus sabem. E não é para o garoto se sentir cobrado ou pressionado. Não, para entender o valor do dinheiro. Experimenta. Quanto custa? 10 mil reais? Pega 10 mil reais em nota de 100. Um bolo assim de dinheiro. Coloca na mesa.
é isso que custa a escola fala do meu? todo mês. Papai não está gastando com você. Investindo. Papai está investindo para o seu futuro ser brilhante, para ser melhor do que o meu. Você vai fazer o que você quiser da vida. Aqui eu, Lázaro, sou assim. Eu não obrigo, você vai ser médico, você vai ser investidor. Não. Eu já falei para eles, se vocês fizerem o que vocês quiserem, e se vocês forem muito bons, vai dar certo. E sucesso não é só dinheiro, felicidade não é só dinheiro, mas dinheiro é a base. Por exemplo, minha filha quer fazer moda em Nova York. Ela fala, quero fazer faculdade de moda em Nova York. E ela tem 10 anos. E ela repete isso o tempo inteiro. E eu falo com a minha mulher, brinca assim, né? Tomara que ela mude de ideia, né, amor? Eu falei, mas vamos deixar ela mudando de ideia. Até agora não mudou, não. Ela fala isso desde os 6. Eu quero fazer moda em Nova York, entendeu? Falando dos 6. E eu falei, então você trata de estudar muito. O seu inglês, ela tem 10 anos, o inglês dela é lindo. Entendeu? Legal. E ela fala comigo, Daddy, your accent is horrible. Fala que o meu sotaque é terrível. When I talk to you, I look at you, you are Spanish. Eu falo pra vocês, é hispânico. Seu sotaque não é de americana. Então, assim, e ela fala bonitinho demais, cara. Muito entendeu? bom, muito bom. E ela fala, e essa cara fala, pra eu fazer moda em Nova York, eu preciso falar bem inglês, né, papai? Cara, é isso. Entendeu? Coloca, ela tem 10 anos. Ela tem 10 Coloca anos, ela pra acreditar nos sonhos dela. Isso. Ela fala, eu falava, cara, você meu. tem que ser muito boa no inglês. Não dá pra tolir os sonhos, né? É muito triste quando você vê uma coisa assim do tipo, não, isso não é pra nós. Eu acho que isso é escassez. Aí tem que trabalhar. Isso não é pra... Não, vai, faz. Mas a educação financeira e profissional que tem nessa... É você valorizar o trabalho, o esforço e deixar a criança ter a decisão econômica dela. Por isso que mesada é legal, você trabalhar com o dinheiro, para ela poder olhar para aquilo e dizer, putz, isso é caro ou é barato, mediante o que eu tenho de recurso. Ela tem a vidinha econômica dela. Não, e eu acho assim, você tem que valorizar o conhecimento. Ela fala, papai, você fala um inglês assim, parecido com espanhol. Acho que tem um amiguinho dela que é espanhol, e quando vai falar inglês, o sotaque, né? Você parece o espanhol quando você fala, não sei o quê. Eu falo, mas eu sou brasileira. É latino, né? Então é parecido, mas você tá muito ruim. Ela já é americana, né? Criticando, entendeu? Você sabe porque é óbvio, aprendeu de criancinha, porra, eu aprendi de velho, entendeu? É lógico. Então é óbvio que o accent, né, é outra história. E a gente tem que incentivar isso, cara, pra caramba. Poxa, bicho, eu não tive essa oportunidade de estudar escola pública mesmo. Minha mãe é professora primária, meu pai era um caminhoneiro, um taxista, entendeu, cara? E eu incentivo isso. Agora, em compensação, você quer isso? Tudo na vida tem um preço. Você acha que esse é o caminho? Tanto pro bem e pro mal? Incentivar o sonho, mas também saber o valor das coisas. A gente nasce sonhando, minha filha tem 4 anos, vai fazer 4 anos agora. Se eu for lá e podar o que a menina quer fazer, ela vai parar de acreditar nela mesma e em tudo que ela sonhar. Acho que o sonho é a coisa mais importante que tem. Agora, o que está errado é quando você reprime você deixa de fazer coisas e você dá uma sensação de realidade que não existe para essa criança. Ou seja, em outras palavras, é você ir lá e bancar todos os sonhos dela sem ela entender que tem um custo para ela poder conquistar. Tudo que ela vai fazer na vida tem um esforço, tem um resultado. Então, ela tem que abrir mão de coisas, né? Papai financeiro, qual que é o primeiro passo para essa turma que está ouvindo a gente sair do descontrole? Não sei se é um passo, deve ser vários, né? Mas quais são as ações que o cara tem que sair do descontrole? Diagnóstico financeiro, que é o que eu faço. Você faz isso. Se o cara quiser... Raio-x financeiro. Você aí que está me ouvindo, que fica enrolado na vida pessoal por anos e anos e anos. Onde que ele te acha para você fazer o diagnóstico financeiro para ele? Ele pode seguir na rede social, no Instagram, mandar um direct. Se ele quiser garantido, manda um e-mail para contato@papaifinanceiro.com.br. Que no e-mail a gente consegue rastrear mais fácil. Hoje a internet tem muito seguidor lá, então vira e mexe, alguém manda alguma coisa e some, porque é isso, né? Então, contato@papaifinanceiro.com.br. Nosso site também tem, papaifinanceiro.com.br. Você consegue achar lá, tem um diagnóstico, tem tudo que você pode fazer. Primeiro passo é você entender onde você está. Porque se você não entende onde você está, você vai ficar tomando decisão mediante o que o outro achou, o que o outro está fazendo, o que o outro está falando, o que o coach lá, o influenciador está falando. Você tem que entender aonde você está, qual que é o seu problema real. As pessoas, parece óbvio, mas a pessoa não sabe o problema real dela. Então esse diagnóstico é o primeiro passo, porque aí você fala, entendi. Meu problema é esse. Achei que fosse esse. Meu problema é esse. Estou vivendo fora do meu padrão por causa disso. Entendi. Então a minha decisão tem que ser... Aí você entende. A minha decisão agora é essa ou essa ou essa.
Não tem para onde fugir. Você Você vai ter que tomar a decisão. Se você não tomar, você pode até não tomar. Agora, você vai consumir... É igual a pessoa que fuma. Vai no médico. O meu pai, ele é cardíaco. Há 40 anos ele é cardíaco. E ele teve um problema de coração com 39. Ele fumava pra caramba. O médico chegou para ele e falou assim, olha, o seu problema cardíaco tem a questão genética, mas o que está te causando isso aqui é o cigarro. Você tem duas opções. Continuar fumando e morrer, ou parar de fumar e tentar se salvar. Ele tinha a opção de continuar fumando. Mas o médico deu muito clareza para ele. Ou você para, ou você vai. Para onde você vai, a gente já sabe se você não parar. Ele parou. 40 anos. 40 anos. Então, o ponto é esse. Se eu tenho que tomar decisão. É fácil? Não, não é fácil. É fácil parar de fumar? Não é fácil. Mas se você sabe que se você parar de fumar, você vai viver, é mais fácil você parar. Se você sabe que o seu problema financeiro está aqui, e se você tomar essa decisão aqui, isso vai mudar, é mais fácil você tomar essa decisão. Então, eu ajudo a pessoa a tomar decisão. Eu não posso tomar decisão por você, mas eu posso te dizer qual que é o teu problema, os teus 3 problemas principais para você tomar decisão. Concordo, gênero, miligrau, com essa história aí, bicho. A pior decisão é nunca decidir, né? Então, a inércia, a procrastinação. Principalmente quando você fala de dinheiro, né? Porra. Você sabe que eu fiz um vídeo que eu fui muito criticado na internet, que foi o seguinte, e olha que eu gosto, eu admiro o carro, gosto dessas coisas, né, bicho? E eu falei, o homem que precisa de um veículo para se sentir homem, para se sentir empoderado, é o menino. Porque a gente tem que ter outras coisas, meu amigo. Deve ter tido pelo menos 200 mil comentários, milhões de visualizações. É mesmo? Desses 200 mil, 80% me xingando. É mesmo? Me chamando de velho, de pobre, que eu devo ser um duro, que eu não tenho carro, por isso que eu falo isso. Foi isso, não sabe, né? Mas passando na sua garagem, então, pra ver. Só que, porra... Ali na garagem. Só que assim, velho, é que meu modo de pensar é que você tem que vir primeiro do que seus bens materiais. Você... E depois o resto é consequência. Mas parece tem gente que xinga isso. Porque a pessoa sente que você está tentando limitar ela. Limitar ela. E, cara, a ideia não é essa. Se não tiver direito de ter o carro. Ela pode ter o que quiser, o cara pode ter o que quiser, mas eu acho que, cara, não é esse o vetor mais importante da vida. Não é. Entendeu? Sempre falo uma coisa em relação a carro, Lázaro. Você pode ter um carro maravilhoso, mas é o seguinte, a ordem é a seguinte. Pague uma escola boa e tenha um carro barato. Nunca o contrário. É isso aí. Você pode ter os dois? Pode. Você pode pagar uma escola boa e ter um carro caro? Pode. Mas nunca tenha um carro caro e pague uma escola ruim. Pague uma escola ruim ou não pague uma escola. Porque aí sim é menino. Pra mim isso é menino. Menina. O cara que tá gastando o dinheiro dele com um carro e não dá uma educação decente pros filhos é um menino. Lembra? Aí você parou desse corte aí e me... De xingar você também, pode xingar. Pode bugar no hate. Mas essa é a minha visão, entendeu? Homem, o que é o homem? O homem é o cara que tá ali honrando a família dele. Isso aí. Pronto. Isso aí. Carro. A família dele, a palavra dele, a dignidade dele. É isso aí. Concordo também. Como a gente falou, você sai daqui, você vê Porsche na porta da escola pública, irmão. Para mim é uma inversão de valores. Inversão de valores. Esse menino lá na frente vai ter problema. Total. Vai ter condições de competir no mercado total. Da escola privada. Irmão, prática simples para ter consciência financeira. Galera, eu acho, hein, velho, cuida do CPF que o CNPJ vai dar bom. Não dá para ficar os dois ruins, não dá para ter um ruim, né? E a prática é a mesma, tá? É a mesma, também acho. É a mesma. O que muda, é claro, são as questões ali de fluxo de volumes, de financiamento e objetivo. Dica simples para manter a consciência. Acompanhe a tua vida financeira e tenha regras muito claras. Você acha que o cara que vive parcelando 10 vezes do cartão, 15 vezes do cartão, eu acho que isso pode ser um passo para o descontrole, você não acha, não? É o maior passo para o descontrole. Não estou dizendo que o cara paga a parcela mínima. Eu falo que ele parcela tudo lá. O problema de parcelar tudo, em grande parte das pessoas, é que é uma cultura. Eu vou parcelar. Aí sempre cabe na parcela. O que acontece, cara, é que as parcelas, o cara perde o controle. Eu brinco que as parcelas se encontram lá na frente. Elas fazem uma confraria assim, ó, e elas se encontram, você não vê quando, aí fura teu orçamento. Então você tá lá com um monte de parcelinha que parece inofensiva, na hora que você vê, teve um rombo no teu cartão de crédito. Então usa o cartão de crédito para ter milha, para ter o quê? Para pagar à vista. Exato. Pagar à vista. Não tenho dinheiro. Então espera, porra. Espera. Eu sou radical, eu não pago, não parcelo nem 2 vezes. Mesmo sem juros? Não, porque eu não quero prender meu dinheiro no futuro. Então, é uma questão minha e é o que eu passo para as pessoas.
Quanto melhor você vê, clareza financeira, o diagnóstico que eu falei, tem uma visão do teu dinheiro, tem a visão do que está acontecendo. Outra coisa, não fica pulverizando dinheiro em um monte de lugar. Eu vejo o cara que abre uma conta. O banco XPTO, o banco não sei o que lá, abriu um CDB que vai pagar 200% do CDI. Aí o cara abre a conta no banco lá qualquer, põe lá R$1.000, R$5.000 num CDB, e aí esse cara colocou um dinheirinho ali, um dinheirinho aqui, um monte de dinheirinho picado. Ele nem sabe quanto que ele tem de patrimônio, ele nem consegue acompanhar. Aí tem um monte de cartão de crédito com um monte de dívida de parcelamento diferente. Cara, isso é uma porcaria. Eu consolido na nossa gestão financeira, inclusive, num lugar só, num banco só. Hoje, a gente tem a empresa... eu tenho 3 empresas, tá? Minha esposa tem uma, eu tenho uma, a gente tem uma em sociedade. Fora, tem sociedade em outras empresas, mas assim, minhas, né? Nossas, da família. Todas no mesmo banco. Temos 3 contas fora da Angelina, nossa filha. Temos 4 contas, né? Correntes. Uma conta conjunta, uma conta dela, uma conta minha. E uma conta da nossa filha aqui. CPF. Tudo na mesma instituição financeira. Sabe por quê? Porque eu consolido o PJ, eu mando para o meu gerente lá, para o meu assessor, um e-mail. O cara aloca nisso, um e-mail, o cara faz toda a minha distribuição. O que eu acho é o seguinte, quando você ficar grande na empresa, você vai ter que experimentar mais bancos. Para a empresa. É para a empresa. Não, para meu tamanho agora... É para hoje não. Não, mas daqui a pouco você vai ter que experimentar mais tamanho bancos. Um banco tá bom. Na hora que você for crescendo, sabe por quê? Para você ter crédito. Porque banco, para te eu dar não uso crédito... crédito nenhum hoje. Quando você crescer, você vai ter que usar. Você chegou centena de milhão... Você chegou centena de milhão, tu vai ter que usar. 200 milhões vai ter que usar. E se Deus quiser, tu vai para lá. E aí tu vai ter conta... Eu falo o seguinte... Centenas de milhões. Um CNPJ de BI, esse cara tem conta em 20 bancos, pelo menos. Com certeza. 20 bancos. Padrão, Por que você está falando isso? Porque você precisa usar o crédito do mercado e você precisa mostrar para todos eles que você é um cara importante. Se você for um cara de 100 milhões, 200 milhões com a conta num banco só, esse banco pode te dar o mundo. Mas quando você precisar de taxa barata, nem ele vai ser o cara que vai te dar taxa barata. Você vai ter que jogar a bandeja para todos. O Open Banking também agora vai dar uma melhorada nisso. Isso sim. Por exemplo, você tem que ter um portfólio de ofertas para você fazer captação estruturada mais barata. Quando você faz dívida de longo prazo estruturada, eu aconselho que você fale com 5, 6 bancos, cara. E não só os bancos grandes tradicionais de carreira. Você fala com outros também, antes de falar, até fazer dívida estruturada fora. E para isso, você vai ter que ter mais. Mas na pessoa física, eu concordo com você em gênero grau. Pessoa física, sim. Entendeu? Eu já tive, tá? Conta espalhada de pessoa física, sim. Você não grava nem a senha, você nem lembra de olhar, na hora de fazer imposto de renda, o cara fica louco, o cara fazer imposto de renda, tem para informe todo mundo. Cara, um bom banco hoje, se tiver um patrimônio ok, você consegue ter acesso a coisa muito boa. Os bancos todos estão, os maiores bancos no Brasil estão com condições para isso, então não precisa. Uma pergunta poderosa que você pede para qualquer cidadão fazer antes de comprar uma coisa, antes de ter um gasto, que ele faça para ele mesmo. Está querendo comprar alguma coisa. Uma pergunta poderosa que ele fala. Exemplo, o cara quer comprar um barco. Porra, ele quer comprar um barco. Eu faria. Os caras falam assim, eu quero comprar um barco de R$1 milhão. Fala, tá bom, você tem 3 milhões de liquidez mais um imóvel, talvez se você tenha 3, acho que 3 é pouco, 5 de liquidez, 5 vezes mais um imóvel, você pode fazer aquilo. Entendeu? Eu Lázaro, penso assim, nós estamos falando valores altos demais, mas vamos falar assim, um cara que quer fazer um investimento de 50 mil reais. Vou te falar do que aparece muito para mim. Carro, por exemplo. Como é que eu sei que eu posso comprar um carro de 100 ou de 500 mil reais? Nós estamos falando à vista. Eu falo assim, olha, você consegue comprar esse carro com a tua renda anual? Tipo, se o carro custa 300 mil, você tem a renda de 300 mil por ano? Líquida ou faturamento? Líquida. Você tem renda líquida de 300 mil por ano? Tenho. Então, cabe. Não, eu não ganho isso daí por ano. Já começa a ficar distante. Se você não tem uma renda líquida que pague um carro do que você quer comprar, teu carro está meio caro para você. Isso é na visão que eu tenho uma divisão toda de percentuais. Por exemplo, escola. Eu quero pagar uma boa educação para os filhos. Beleza, você tem 2 filhos. Somando os 2, não passa de 20%. 10% para cada um. Então quer dizer que se a escola é 10, se a escola é 5 mil reais,
tá somando os dois 10 mil reais de Nossa, escola, se eu ganhar 50 você mil, tem que ter posso. pelo menos 50 mil de líquido de renda. Senão começa a ficar discrepante. Começa a abrir mão de outras coisas. E eu sou super a favor do investimento na escola. Então, esse é o racional. Ah, tem gente que paga um pouco mais? Tem, que consegue manejar, mas eu já vejo aí famílias que pagam mais da metade da renda em escola. Começa a ficar complicado para você fazer a gestão de outras coisas. Carro é uma que todo mundo parcela no carro, parcela no apartamento. Como é que eu sei se o apartamento que eu estou comprando está adequado ao meu padrão de vida? Cara, quanto que você paga na parcela do apartamento? Quantos por cento da renda você acha? 20% da escola, 30% para o apartamento. Foi 50% da renda do carro. Exato. É isso aí. 30% Aí, se ele para o comprar o apartamento, carro, 20% para a escola. 10% então. Então, aí o carro eu já vejo que assim, 10%. de preferência paga à vista, cara. É. Ah, não consigo, impossível. Até porque deprecia, né? Pega um carro mais simples, cara. Pega um carro mais simples. Ah, não, quero ter o carro. Então, assim, tem que olhar, cada caso é um caso, mas essa coisa da conta do quanto eu ganho por ano líquido tem que ser o tamanho do carro, baliza muita gente. Baliza. O cara quer ter um carro, pô, eu quero ter um carro de 200 mil. Legal. Aí quando você vê o faturamento do cara, o cara ganha 8 mil por mês. Meu, tá caro. Muito caro. E a maioria do brasileiro, se você for falar com um cara que ganha 8 mil reais, 10 mil reais, ele acha que ele tem condição de ter um carro de 200, 300 mil reais, pagando 2.500, 3 mil de parcela. 3 mil de parcela para um cara ganhar líquido 8. É muita coisa, né, cara? Muito. Não faz sentido. Então, assim, eu acho que depende da prioridade, da fase da vida. O cara é solteiro, não tem família, mora com a mãe. Ah, beleza, vou gastar metade do que eu ganho para comprar um O tal carro. do carro ainda é um detrator de patrimônio, né? Ah, porra. É, né? Porque o carro, para muita gente, é uma ascensão social que te deixa ali. Ainda mais um garoto, já fomos jovens. Bom, E assim, é claro, quando você Se eu tinha falar 20 que- e poucos anos, você quer ter um carro para poder ir lá fazer graça com as meninas e tal. Porque pensa assim, você sabe que quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, era muito mais detrator do que hoje. Porque hoje é com a sobra. Hoje é com a sobra. Mas você imagina assim, o dinheiro que hoje o garoto que está ali com 20 e poucos anos, se ele gasta muito num carro, É a vida você dele. faz a conta quanto que ele está vida perdendo aí dele, de patrimônio no tempo. É a vida dele. Irmão, a gente já deve ter chegado aqui com quase 2 horas de bate-papo. É quanto tempo? 1h25? Beleza, hein? Ó, tá vendo? Voa rápido aqui. Então eu quero fazer um bate-bola contigo. Bora lá. Dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro é uma ferramenta para realizar sonhos. A maior ferramenta para realizar sonhos. Um erro que te ensinou muito. Achar que fazer conta é suficiente para conseguir segurar meus impulsos. Eu me endividei uma vez muito feio, na época era muito para mim, que eu me empolguei numa viagem e achei que eu tivesse condições de pagar. Depois eu me viro. Esse depois eu me viro se tornou um ano de pesadelo na minha cabeça. Então, sempre dar um passo do tamanho da perna. Dar passos grandes, mas do tamanho da perna. Nunca dar um passo maior do que a minha perna. Um hábito financeiro que mudou sua vida. Poupar todos os meses o máximo que eu consigo antes de gastar com qualquer coisa. Já olho, receita, posso poupar tudo isso? Posso. Vou poupar tudo isso, vivo com o resto. Depois você pode realizar seus prazeres. Claro, hoje isso está mais sofisticado, né? Então a gente tem lá um fundo de emergência de curto prazo, a gente tem um fundo de coisas de médio, um fundo de emergência com liquidez, né? É liquidez. Aí está rodando caixa ali. Eu tenho um fundo de 3 anos com coisas do tipo, uma viagem. Então tem um fundo ali que está pré-fixado, né? Tem alguma coisa ali que tem prazo de vencimento que eu consigo investir em taxas boas. E tenho coisas para minha filha, né? E vou ter para o meu filho, que tem um prazo mais longo. E tenho coisas minhas, da minha esposa, para coisas mais longas, que são nossa aposentadoria, nossa liberdade financeira. Então tem tudo dividido, claro, em investimentos diferentes, em coisas diferentes. Mas então hoje se tornou uma coisa muito mais orgânica e fácil de visualizar. Mas começou com esse hábito de sempre olhar para poupar o máximo possível. Uma frase que você repete para você quando você está inseguro com o dinheiro. Foca na missão. O foco não é você, o foco é a missão. Toda vez que eu vejo assim, não vou tal coisa, vou arriscar. Cara, eu não estou fazendo para mim. Não sou eu, não é sobre mim. Nem é sobre a minha família. Eu faço por mim e por eles. Mas é sobre o que eu vou construir com isso.
né? Uma empresa, o nosso trabalho é educacional. A gente tem soluções educacionais em saúde financeira, em saúde e bem-estar geral. A gente tem outras soluções. Então, eu digo assim, cara, como é que eu vou impactar as pessoas? E isso é muito importante. É o mais importante. Então, toda vez que eu estou inseguro, eu lembro da minha missão. Da missão que eu estou construindo na empresa que eu estou formatando. O que nunca te ensinaram sobre dinheiro, mas deveriam, e que você quer que as pessoas aprendam? Poupe sempre, que você nunca vai ter problema. Isso aí. Tiagão, putz, velho, porreta demais. Conta pra essa turma como é que eles te acham, o que você pode ajudar eles. Você falou um pouquinho que o Papai Financeiro faz, mas me conta mais, o que você conta pra eles aí? Como você pode ajudar os caras a cuidar do dinheiro deles, a cuidar do dinheiro da empresa deles? Legal. Hoje a Papai Financeiro é uma empresa que desenvolve soluções em saúde financeira para empresas, para pessoas físicas, para famílias. A gente tem desde treinamentos corporativos até mentorias de finanças para famílias na internet, né, online, ao vivo, gravado. A gente tem uma série de produtos para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões financeiras. Então, vocês podem achar a gente na rede social, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, Papai Financeiro, principalmente Instagram, o maior. No site papaifinanceiro.com.br ou manda um e-mail para contato@papaifinanceiro.com.br. Nosso time vai te atender. A gente tem aí muita coisa boa para compartilhar, metodologias que funcionaram com mais de 10 mil pessoas aí pelo Brasil. Então, vai ser um prazer poder ajudar você. Show de bola, E a sua empresa, né? Muita empresa que está passando por colaboradores endividados, que não estão conseguindo trabalhar direito. A gente tem feito muito isso nas empresas. Irmão, presentinho aqui da Capital Upgrade. Capital Upgrade é uma empresa de educação corporativa. Você já palestrou lá pra gente? Já palestrei, tive a honra. Olha, aí tenho... eu não sei nem se você bebe vinho, mas eu acho que assim o bebê tá aí. Eu bebo sim. Opa, esse vinho é maravilhoso. Alma negra. Aí você tem uma camisa aí com o título Crise é o Cacete, que é nosso lema. A pior crise é a crise interna. Boa. Cara. Aqui com a garrafinha. O seu livro, já tem o seu livro. Vou ter que presentear outra pessoa agora. Já tem isso. E muito bom esse livro, inclusive. E aí, cara, uma das coisas... Obrigado. Crise é o cacete, é a filosofia nossa. Que a pior crise é a crise interna, sabe? Com certeza. O resto a gente dá um jeito. O que a gente não pode é não saber o que fazer. Se você não sabe o que fazer, procura aprender a se virar, porque a pior coisa é você não saber o que fazer. Saber do que fazer, com certeza, é a primeira coisa, e fazer depois, né? Exato, sem ação não adianta nada. Mas eu falo as coisas que as pessoas me xingam. Sonhar o discurso fracassado. Porque todo mundo sonha e não faz merda nenhuma. Agora, se você coloca ação no seu sonho, se você coloca atitude nele, se você coloca profundidade na sua atitude e ação, você consegue as coisas. O mundo ajuda quem faz. Exatamente. Você tá numa estrada, fura o pneu do teu carro. Você para lá e fica com o dedinho lá esperando alguém te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Você tem que ir lá e trocar aquele empurrar esse carro sozinho. Alguém te ajuda depois que você vai empurrar. Você tem que começar a empurrar. É isso. E aí, galera? Tiagão, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Mais o final de um Padrinho Podcast. Queria lembrar vocês de duas coisas. Se você precisa de uma plataforma digital para lançamento de infoprodutos, se você precisa de um gateway de pagamento, Bait. Bait é a plataforma muito focada para você que é o infoprodutor. A gente faz tudo para você que é infoprodutor lá dentro da Bait. De A a Z. E se você também tem e-commerce e está precisando de um meio de pagamento, Bait é a número 1 hoje para facilitar a sua vida com maior índice de aprovação, menor índice de rebate. Tá? Grupo Bom Pastor Multiassistência. A cada empresário desengajado, você pode oferecer um pacote de benefícios. Você tendo 5 ou 50 mil funcionários, a multiassistência do Grupo Bom Pastor, ela enquadra seu perfil de trabalhador, de funcionário, de empresa. Entra lá no link. A única que dá a possibilidade de você montar o seu plano de assistência adequado a cada um dos seus colaboradores. E é isso. Até o próximo Padrinho Podcast.